Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Lês, o podcast oficial do Departamento de Economia, Administração e Sociologia aqui da Exalc USP. Eu sou a Ariana e esse é o nono episódio da série Lês em Foco. E eu sou a Ivana e hoje a gente está com dois convidados muitíssimo especiais. A primeira é a professora Margarete Boteon e o professor Lucílio Alves, ambos professores aqui da Exalc e coordenadores do CPEA, que é uma instituição, um centro de pesquisa, desenvolvimento de indicadores de preços muitíssimo importante aqui do Brasil. Professores Lucílio e Margarete, é um prazer receber vocês aqui no Pod Lês. Nós que Obrigada. agradecemos. E para começar, a gente quer conhecer um pouco mais de vocês, então, da trajetória acadêmica e de como vocês chegaram até a Exalc. Bom, eu conheço a Exalc desde pequena e desde pequena quis estudar aqui. Então, para mim foi natural estar aqui. Eu fiz agronomia, né, em 1991 até 95. Depois, minha trajetória acabou indo para economia. Então, eu fiz mestrado, doutorado aqui no Departamento de Economia. Conheci a dinâmica de trabalho do CPEA, transformei em pesquisadora, coordenadora de projetos de frutas e hortaliças. E em 2014, por trabalhar nessa área de gestão, de administração mais rural, entrei no concurso, que era a vaga do professor Evaristo, e hoje eu sou professora também no departamento desde 2014. Perfeito. E você? Eu cheguei na Exalc em 2001 para mestrado em Economia Aplicada, fiz 2001 e 2002 o mestrado, já segui com o doutorado, também em Economia Aplicada. No final do primeiro ano, então no final de 2003, eu comecei a participar das pesquisas do CPEA com algodão e com mandioca, os setores, né, e todos os seus derivados envolvidos. No término do doutorado, 2006, eu assumi dentro do CPEA a parte de grãos, que envolviam cadeias de soja, milho e trigo. 2007 abre um concurso, fui aprovado e 2008 eu me efetivo como professor na vaga de contabilidade e desde então como professor do departamento, com regime parcial no primeiro momento e depois dedicação exclusiva. E, professores, vocês podiam comentar um pouco sobre as disciplinas que vocês lecionam atualmente na Exalc e como essas disciplinas dialogam com a atuação de vocês no CPEA? Bom, a disciplina no primeiro semestre é voltada principalmente para os alunos de agronomia, que é gestão agroindustrial, onde a gente dá ali todas as ferramentas que o agrônomo tem que ter na área de administração, principalmente voltado à gestão de propriedades e empresas rurais. Então, todo esse conhecimento da administração, mas aplicado à área rural. Então, essa é a principal disciplina que eu dou no primeiro semestre. No segundo semestre é uma disciplina mais teórica, voltada para os alunos de administração, economia e pós-graduação, né? Então tem a disciplina na graduação e na pós chamada Economia das Organizações, que é estudar as organizações de um modo geral. Ali você vai estudar cadeias, todos os ferramentais de instituições, então é uma visão mais teórica das organizações. Como dialoga isso dentro da minha pesquisa, dentro de todo esse conhecimento, eu trabalho principalmente com pesquisas aplicadas na área de comercialização, de gestão agroindustrial e de cadeias agroindustriais, que ajuda muito a teoria da economia das organizações. Na graduação eu tenho uma disciplina de contabilidade para os cursos de economia e administração, olhando aí um pouquinho as demonstrações financeiras. Também uma disciplina de administração financeira para gestão ambiental no noturno. Tem uma disciplina de contabilidade também para gestão ambiental. Na verdade, isso dialoga com o nosso dia a dia, olhando aí a gestão das cadeias produtivas, gestão do agronegócio de forma geral, em que eu preciso entender contabilidade, eu preciso entender bancos de dados e eu preciso entender a parte de finanças, retornos e tudo mais, né, dos negócios de forma geral. Isso gerou ao longo do tempo um livro, né, que a gente denomina de Panorama da Agricultura Brasileira, que eu coordenei e organizei junto com o professor Carlos Baixa, em que a professora Margarete e eu temos capítulos de livro mostrando os desenhos e as estruturas das cadeias produtivas de forma geral. Ao longo do tempo, também olhando a gestão e os dados de custo de produção que a gente tem, foi desenvolvida uma nova metodologia dentro do CPEA, coordenado pelo professor Geraldo Barros. Então, nós temos um livro também, denominado Gestão do Agronegócio, com foco no patrimônio, e esse livro é a base para uma disciplina na pós em administração,
em que a gente leciona ali para o mestrado e para o doutorado, olhando a gestão sustentável do agronegócio. Tá? Então, é o dia a dia que a gente tem em termos de comercialização e em termos de gestão propriamente dito. E professor Lucílio, pensando na sua expertise de gestão agropecuária, em economia e comercialização, quais são os principais desafios enfrentados quando a gente fala de risco e de comercialização? Os desafios estão primeiro de antecipação de um pouquinho desses riscos, né? Primeiro de conhecê-los, de contabilizá-los e depois buscar ações para amenizar esses riscos. Então, do ponto de vista da tomada de decisão do que cultivar, e pensando em grãos, ele tem algumas possibilidades, e daí cada região do Brasil tem uma realidade diferente. Ele precisa tomar uma decisão olhando no período de comercialização qual vai ser o nível de preços. Então, ele precisa ter uma estrutura de informações que lhe permita olhar a rentabilidade, principalmente lá na comercialização, e desenhar o seu portfólio, o seu uso de área com base nessa expectativa de rentabilidade. Isso faz com que a quantidade de área dedicada a uma cultura ou outra possa mudar ao longo do tempo. A partir disso, acho que um grande risco está em obtenção de crédito. Então, qual é a fonte de recurso, num primeiro momento, para poder ter o custeio daquela safra? A partir desse processo vem o seguro, né? Ele precisa fazer uma implementação de um seguro de produção, ou um seguro de receita, ou algo nesse sentido. E, no geral, quando a gente considera essas grandes culturas, essa é a busca dos diferentes tomadores de decisão junto ao governo, de buscar mecanismos, né, que eu possa oferecer ao produtor esses mecanismos de fonte de recursos e de seguros, efetivamente, para não ter uma oscilação muito grande de margens ao longo do tempo, né? O grande problema são as oscilações de margem, mas ao mesmo tempo não tem como prever as condições climáticas com tanta antecedência, e aí claramente é preciso buscar soluções posteriores quando você tem problemas muito grandes, como o sul do Brasil vem aí nos últimos 3, 4, 5 anos sofrendo de forma mais brusca. Mas em relação a todos esses riscos, o que que faz esses produtores escolherem esse tipo de Você produção? sabe que às vezes eu me pergunto Uhum. o que faz Porque um é muito produtor de risco, né? tomate. A minha família vem muito de laranja, é um Sim. setor que tem uma certa variabilidade, mas Uhum. não no nível de tomate, que na média, em 12 meses, 3 meses ele está negativo. Uhum. Esse é o setor de tomate, é inerente a um setor com altíssimo nível de intensidade de capital e uma volatilidade de preços muito grande. O Lucílio até assustou com a rentabilidade e o nível que tem. A rentabilidade é muito alta, então o setor, quando é um produtor profissional que entende como ele tem que se proteger do risco, e boa parte ele tem um bom fluxo de caixa, então quando a gente brinca que a japonesada guarda quase 3 safras no banco, né, para aguentar situações mais difíceis, que acontece? Tem 2, 3 anos de prejuízo, quarto ano o mercado alavanca muito. Uhum. Você nunca vai ter uma rentabilidade que se tem em batata, tomate em grãos, né? Não. Ao menos que uma China venha e compre tudo. Você não vai conseguir É ter pontual. 50%, 60% de rentabilidade. Sim. Então, esses produtores aprenderam a trabalhar nesse nível de risco e não aceitam uma rentabilidade de cana-de-açúcar. Eles têm um perfil ali que sabe, os profissionais, gerirem o risco. E eles falam assim, eu fazer tudo isso para ganhar uma rentabilidade de soja, né? Então, eles têm Sim. um certo perfil, né? E são escalas menores, né? Então, claro, o produtor de soja, com todos os 1.000 hectares que ele tem, ele consegue ter uma renda como um produtor de tomate, mas um produtor de tomate consegue ter uma renda com 3.000 hectares de soja com 10 hectares. Uhum. Entendeu? Hoje, o que um produtor com 10, 15 hectares numa região de São Paulo, essa região de Campinas, vai ganhar dinheiro, se não for com hortifruti? Sim. Não é com cana, não é com soja, não é com milho. Então, você consegue alavancar um volume financeiro numa área muito menor. Agora, não é para amadores, né? E a gente sempre brinca, prejuízo de hortaliça a gente só paga com receita de hortaliça, porque é uma volatilidade muito grande. E agora falando um pouco sobre a importância do CPEA, então hoje empresas, cooperativas, produtores, o governo também, instituições financeiras, elas usam diretamente os dados do CPEA, como vocês falaram, né? Então, na visão de vocês, qual que é o maior impacto do trabalho do CPEA no agronegócio?
Ele é a referência em termos de preços e praticamente hoje a referência de negócios, né? Então, não é só isso, Uhum. esse é o principal, Sim. porque eu acredito que hoje, quando você revela os dados do PIB do agronegócio e acaba entendendo a dimensão que o agronegócio hoje tem para a economia, você tem muito mais do que referência de preços, Uhum. né? O nível hoje e desmistificação, o agronegócio tem muitos mitos, na verdade, que eu acho que com os dados do CPEA a gente pode revelar muita coisa, Uhum. e não ideologicamente, mas com fatos, né? Então você fala, o trabalho rural, o salário médio, ele é abaixo, né? Ele paga muito mal. Aí você começa a ver o salário médio rural em certas regiões, como as regiões mais tecnificadas do Lucílio, a área rural ganhando mais que a área urbana, né? Então, claro, a gente está falando de média, ainda é base salário mínimo e tal, mas quando você começa a olhar hoje o que é o agronegócio, com esses dados também produzidos, né, no grupo de macroeconomia, você vê que é um setor que ele tem seus desafios, Uhum. ninguém tira isso, mas ele é moderno. Ele é produtivo, ele responde, ele é eficiente, ele é importante para a economia, e eu acho que o CPEA hoje consegue também mostrar esse retrato do agronegócio, além de ser uma referência muito importante de preços. Eu acrescentaria, no caso, que a divulgação diária das informações reduz a assimetria de informações Sim. para todo mundo que está dentro de um setor. E aí, independente se ele é um pequeno, médio ou grande, ele está sabendo da Sim. informação. Isso ajuda na tomada de decisão seguinte: compro agora, compro depois, vendo agora ou vendo depois. Uhum. Acho que esse é um ponto importante e com uma base metodológica e com um grupo sem interesse específico por uma variação de alta ou de baixa. O outro lado, né, a gente também consegue ter informações sobre a situação do produtor e a situação dentro de um conjunto de sistemas de produção e olhando a rentabilidade da fazenda e não da cultura A ou da cultura B, e isso pode e é usado para os tomadores de decisões como um todo e geração de políticas também, né? Eu acho que esses são pontos aí extremamente, né, essenciais no dia a dia do produtor. Estar presente, como a Margareth falou, às 3 da tarde ele quer saber qual foi o parâmetro de preços de tomate. Isso Uhum. ajuda, né? Isso traz clareza para o setor. Nenhum setor vai crescer se não tivermos clareza das informações em cada elo da cadeia. E, inclusive, isso ajuda a entender quem são os elos que têm poder sobre a decisão de preços? Eu posso pegar um exemplo que está no nosso dia a dia, que o preço do arroz ao produtor caiu 55% em 2025. Mas para nós consumidores, ele está caindo ao redor de 20. Onde está esses outros 35 pontos percentuais? Uhum. Quem pode estar absorvendo isso? Por que não chega para nós consumidores uma queda de um pouco, não igual, mas um pouco mais intensa? Né? Isso mostra como há, vamos dizer, poderes de mercado dentro do processo. E aí, divulgando as informações, né, isso fica fácil para todo mundo entender o que está acontecendo. Perfeito. E nessa conversa a gente está deixando bastante claro o contato constante que o CPEA tem com produtores, atacadistas, as indústrias, instituições, e a gente quer entender um pouco mais de como esse relacionamento acontece na prática e o que vocês aprendem com o campo e o que os mercados aprendem com vocês também. Eu acho que tem uma metodologia no CPEA, além de toda a metodologia estatística, que a gente chama de rede de colaboradores. Informalmente, a gente chama de informantes. Uhum. Então, esse modo de ter que ter um grupo de colaboradores, produtores, cooperativas, exportadores, uma rede ali, né, um ecossistema de cada cadeia que nos informa, isso faz a gente, além da metodologia, porque a gente poderia ter uma metodologia específica, rodar todos os modelos e mesmo assim eles não gerarem a informação adicional ou não terem aderência ao que o produtor quer. Porque, falo isso porque seria muito melhor para o CPEA passar tudo em reais por quilo, por exemplo. Só que não é como o produtor de laranja gosta de ver o preço dele. Uhum. Ele gosta de ver reais por caixa peso de 40,8, que nem existe, só para vocês terem uma ideia. Uhum. Essa caixa nem existe. Então, a gente conseguiu desenvolver essa sintonia com o setor de um modo diferente do que talvez outros institutos, justamente porque a gente dialoga todo dia com ele. A gente
conversa, eu tenho colaboradores de mais de 25 anos, que você fala todos os dias, Uhum. todos os dias. Então, esse grupo de colaboração, que hoje está tão, né, mais na moda, mas isso já surgiu no CPEA desde o DNA dele, que a coleta tinha que ser primária, através de um diálogo. Por quê? Porque para muitas culturas, elas não eram padronizadas. O boi não se pesa, né? Uhum. Agora pesa, né? Quando a gente começou, não tinha nem internet, né? Então, você falava por telefone fixo, né? Carta. E, assim, era a arroba do boi, né? O tomate, quando eu comecei a levantar, era caixa aberta, não se pesava. Então, como é que você vai padronizar? Você vai numa base de uma relação de confiança de longo prazo, a pessoa entender o que você está captando, que é referência, e vai colocando os preços. Hoje, claro, o mercado é mais padronizado, Uhum. né? As coisas podem ser mais simétricas, mas a gente tem ali um DNA diferente, que eu acho que diferencia das outras instituições, que é esse diálogo permanente, diário, com quem a gente conversa e capta essa informação. Então, por mais que hoje todo mundo quer estar no WhatsApp, aluno não gosta de conversar por telefone com o produtor, mas esse DNA ainda persiste no CPEA, Sim. porque eu acho que esse diálogo provém muita mais informações, você interpreta a informação, hoje tem muita transferência de dado, mas esse dado tem coerência, ele é real. Então, esse diálogo que a gente tem lá desde o início do CPEA, que é essa rede de colaboração que nos sustenta, e mais, se eu sei, muitas vezes, se eu estou explicando de fato o mercado, porque às vezes, tecnicamente, está tudo certo. Você olha Uhum. lá, você roda o modelo, mas eles falam assim, mas olha, o preço está caindo muito mais rápido, e às vezes você está por uma questão de estatística segurando esse preço, por um desvio, né, ou porque você tem um padrão, principalmente eu em hortifruti, mas o padrão que está sendo comercializado é muito ruim, nem está na minha amostra, e aí todo mundo está com uma rentabilidade baixa, aí você fala, tá ótimo o mercado, né? Ele fala assim, não tá ótimo. Então, esse diálogo, ele fala muito mais que os números. Eu acho que Uhum. isso foi a grande DNA que ainda persiste no CPEA. Acho que só para complementar é que as equipes estão a campo. Uhum. É difícil uma semana em que a gente não tem uma equipe do CPEA a campo. Então as equipes conhecem, inclusive pessoalmente, com quem eles estão falando, e estão ali com produtores, com as associações, seja numa reunião, seja numa palestra, seja num evento técnico, então conhece, né? E muita gente tem um perfil também, como nós, de sermos filhos de produtores e tem uma noção de como as coisas funcionam, né? Mas a vivência a campo é muito importante, né? De novo, é difícil uma semana que a gente não tem alguém do CPEA a campo em algum canto aí do Brasil afora, em cada uma das 33 cadeias produtivas que nós acompanhamos. Isso dá uma aderência ao conteúdo totalmente diferente, porque você não vai fazer uma análise que a gente fala, aquela análise técnica que é super importante. Você vai Uhum. escrever o que interessa, isso hoje em comunicação é extremamente importante, mas sempre Na foi linguagem, na né? linguagem do produtor e o que ele precisa entender. Então, se eu estou falando com o produtor, eu faço uma revista onde normalmente é um perfil de produtores de média, baixa tecnologia, pequenos produtores. Hoje eu já escrevo uma linguagem mais técnica, mas no começo a gente nem escrevia oferta e demanda, porque afastava ele. O que é oferta e demanda? Nem sei o que é isso. A gente Uhum. falava, tem muito produto, tá mais procurado, eles querem mais o produto. Então, esse cuidado de você ter aderência ao que o receptor quer receber, faz essa informação ser importante. Você senta, você não vai falar, por que o preço subiu? Não, o que é importante falar hoje? Porque eles querem saber se evento, né, o da George Fruit, afetou o mercado, quanto vai ser o preço. Se eu falar outra coisa, Não interessa. não interessa, né? Então, hoje, principalmente com essa comunicação mais rápida que a gente tem, eu acho que isso, com essa rede de colaboração, você sabe o que eles estão perguntando, porque na hora eles falam, choveu aí, você fala, é chuva que eles querem saber. Uhum. Aconteceu isso, está plantando, e a outra região? Então, essa aderência, por conta desse contato permanente, faz totalmente diferente a análise. E acho que essa parte de soft skill, de saber se comunicar com o produtor também é muito importante, né? Eu lembro na sua matéria de gestão de agronegócio, que você falava que muitas vezes você queria implementar uma planilha, e aquele produtor não sabia mexer na planilha, tinha que saber, às vezes, fazer no papel, e era muito mais fácil assim, então a gente saber ter essa delicadeza, né? Sim. De conseguir conversar com o produtor da forma que ele entende, Sim, né? sim.
E dentro de uma mesma cadeia você tem perfis diferentes. Então eu posso conversar com um produtor de milho, em que ele não vai conseguir entender uma planilha de custos, uma planilha de Excel ou algo nesse sentido. E lá na outra ponta eu estou conversando com uma indústria de etanol de milho, em que ela está falando de um sistema de ERP Sim. ou de sistemas totalmente diferentes. Então a linguagem é diferente e às vezes em 5 minutos de conversa você tem que mudar o tom e o jeito de se falar, Sim, né? ser adaptável bastante. É Exatamente. importante, a gente está falando muito de nacionalização de campo, mas o CPEA ele tem uma internacionalização muito grande. Os dados nossos, todos os dias, são alimentados e enviados para o mundo, para duas agências de Legal. notícias muito importantes, a Uhum. Bloomberg e a antiga Reuters, né, que eu nem sei qual é o nome hoje. Infinitive? Infinitive hoje, que é da Bolsa de Londres. Então, hoje, todos os dados, né, que os nossos alunos produzem, boa parte, hoje, você tem acesso em plataformas na China, em todos os lugares, por conta dessas agências distribuírem. E para as grandes culturas, há uma informação, um texto, análise econômica semanal, que também vai para o inglês e vão para essas agências disseminar o mundo afora. Então, e aí as equipes, né, que estão elaborando, que estão na linha de frente, fazem essa base, passa claramente por nós, professores, mas a equipe do levantamento, sejam eles um estágio ou inclusive um apoio de AX, até as pessoas que já têm décadas aqui junto com a gente fazendo acompanhamento dos mercados. Perfeito. Então, agora falando ainda nessa parte interpessoal, no CPEA, grande parte do trabalho envolve alunos de graduação e pós-graduação também. Então, como é coordenar essas equipes e o que vocês percebem de crescimento profissional nos estudantes que participam do centro? Eu acho que em termos de crescimento, né, assim, é muito expressivo e o objetivo é realmente passar desde aspectos de relacionamento, de confiança e de aspectos técnicos e até de acessibilidade de dados, né? E mostrar que ele está muitas vezes com acesso de uma informação restrita de um agente que ele não pode passar para o outro, até um contexto de fazer uma interpretação econômica propriamente dita, uma interpretação de dados e passar por uma recomendação, né? Eu acho que o papel do CPE é realmente esse, de formar pessoas. Eu acho que tudo isso está por trás, eu diria, 2 pontos importantes. De fazer pesquisa, e para nós, professores, é muito importante, né, de ter essas pesquisas e trazer no dia a dia e levar para a sala de aula, quanto, conjunto como um todo do CPEA, formar pessoas, né? Nós temos hoje pessoas que passaram para o CPEA nas mais diferentes entidades, diferentes níveis de CEO e etc. E, por exemplo, na minha equipe, só, né, como um exemplo, todas as pessoas que ali estão contratadas, seletistas, inclusive formados na Exalc, começaram como estagiário. Nenhuma pessoa da minha equipe hoje está lá sem ter passado pelo estágio. E eu As digo até o minhas meu também. exemplo. Eu entrei como estagiário, como pesquisador, e depois fomos subindo as responsabilidades. Então, esse é o papel, de formar pessoas de forma geral. E aí, cada equipe tem uma dinâmica que tem que ser adaptado para as condições de mercado, né? Eu abri a X para ter pessoas, por exemplo, da economia, da administração, nas minhas equipes, porque até então a gente estava contratando estagiário de 6 horas diárias, o que impossibilitaria a economia e a administração de estar lá e até mesmo parcialmente a agronomia. Diferente do mercado já da professora Margarete, em que consegue ter estágios de períodos menores. Então a gente vai adaptando e hoje a gente tem condições, né, e vagas das mais diferentes categorias e de quantidades de horas diárias. E a gente aprende muito com o aluno, porque a gente está convivendo também com muita disrupção tecnológica, né? Então, né, tem conflitos aí de geração, os alunos amando home office, você fala assim, ai meu Deus do céu, querendo só falar no WhatsApp, aí você quer puxar ainda como era o método antigo, então, você fala, tem que ser meio termo, a gente tem que entender essa tecnologia, eles trazem muita coisa também nova, de redes sociais e de formas diferentes de comunicação, então é um aprendizado às vezes até contínuo, mas eu acho que uma das outras contribuições que se tem por trabalhar com a iniciativa privada é gerar valores éticos, quer dizer, eles têm lá no CPEA um arcabouço que a gente não abre mão, que é reputação. Então, assim, se é uma pesquisa que pode gerar algum prejuízo econômico para um dos lados, não vou aceitar. E eu acho que isso hoje no mercado de trabalho é imprescindível você entender que há lugares que existem valores e que não são negociáveis.
Então, acho que além de tudo isso, acho que essa formação de valores, de discutir um pouco, já estando ainda na formação, o mercado de trabalho, já você sentar lá, então às vezes as meninas começam, vêm com uma certa postura, fala, que é isso, gente? É que vocês estão no mercado de trabalho, tem que pôr uma roupinha legal, entendeu? Né? Adoram falar assim, ai, mas esse estágio que vai ser daqui é home office. Eu falei, eu nunca vi ninguém ser promovido se não ficar do lado do chefe, minha gente. Fica aí do lado, vai viajar. Então, a própria pessoa vai percebendo coisas que talvez dentro da sala de aula Sim. você não tem esse relacionamento já de pensar no mercado de trabalho. Então, acho que de tudo isso que o CPEA tem, também tem essa visão que você já discute você como profissional, porque Uhum. você vai estar sentado lá, independente se é a ex, você vai passar uma semana, ou você é um contratado de muito tempo no CPEA, existe um padrão a hora que você sentou lá. É uma postura profissional, porque você vai lidar com o mercado, né, profissional. Então, Uhum. isso já te educa, na verdade, para que você já saia daqui um pouco mais pronto. E isso, de certa forma, você ganha muito tempo lá fora. Com certeza. Você já sai muito mais preparado, querendo ou não, né? É. E é muito engraçado, é até legal ver isso que você, professor, falou, que as demandas de cada área refletem como as equipes trabalham, porque a gente tem aqui, né, bastante colega que trabalham no CPE de diferentes áreas e cada um trabalha de um jeito. Então tem área que não pode parar de jeito nenhum, que não aceita tanto home office, aí tem algumas que já são mais liberais, com algumas aspas, digamos assim. Então é muito legal ver essa que não é tudo que funciona para todo mundo. Não, não. Porque a gente não está voltado à pesquisa do professor. A dinâmica do setor de hortifrutis que eu trabalho reflete no método de trabalho. Então, o mercado é dinâmico, o mercado é rápido, não precisa ser de minuto a minuto, como é o mercado de commodities, eu consigo levantar frutas uma vez por semana. Então, isso reflete na dinâmica do grupo, né? Diferente do trabalho de commodities, diferente do trabalho de pecuária, né? Então, isso faz ser diferente. Assim, em algumas coisas, né? A Sim. questão de alguns valores transversais, de trabalho, de eficiência, do número tá exato, aí não. Sim. Mas a dinâmica muda sim. Uhum. E como é que quais são os maiores desafios de lidar com essa parte de formação de pessoas, comunicação, contratos e principalmente prazos, né? Porque, como vocês já disseram algumas vezes, o preço tem que estar lá, 3 da tarde, ponto final. Então, qual é o maior desafio de lidar com tudo isso? O maior desafio do CPEA é, de certa forma, manter um fluxo viável financeiro. Pelo menos para mim é o grande desafio, né? É claro que ele é importante porque ele que traz bolsas, né? Ele que viabiliza todos os projetos, mas você também sofre da dinâmica do mercado. Se o mercado contrai, como vai ser de hortifruti ano que vem, você já sabe que você também vai ter um fluxo menor de investimento. Então, essa volatilidade, às vezes, de financiamento afeta a sua equipe, o seu planejamento. Então, o grande desafio é tentar, em anos melhores, com mais reserva, você conseguir pôr na prática, né, Lucílio, que a gente aprende na sala de aula, de você manter aí uma reserva e conseguir dar uma certa estabilidade para que o aluno venha, tenha uma bolsa de 3, 4 anos, vá para o mestrado, que hoje os alunos de administração e economia estão tendo uma porta de entrada de continuidade através do mestrado, que a gente consiga permitir, né, essa viabilidade via bolsas. Então, acho que o grande desafio inicial ali é esse financiamento mais estável, né, todo ano. Eu acho que é o conjunto de financiamento com a estrutura da equipe que faça com que você não interrompa as entregas, né? Nós não podemos, por exemplo, por alguma disruptura de algum parceiro, parar algumas entregas, porque há muitos contratos que são vinculados a dados que o CPE divulga. Então, essa é uma preocupação muito forte da gente conseguir ter uma estrutura financeira e, de novo, nós temos que correr atrás para montar isso. E montar uma estrutura de equipe que permita manter essas entregas regulares. E nesse processo a gente tem que ter categorias diferentes, porque eu não posso ter
por exemplo, uma estrutura só de alunos, em que aconteceu essa semana, alunos falam, olha, eu preciso ir para minha casa, eu não vou mais fazer o estágio, eu vou parar por aqui. Então a gente tem que ter uma estrutura de que esta saída não tenha um impacto nas entregas. Essa é a grande ponto. E o que a gente tenta passar para toda a equipe, para quem está envolvido e principalmente para os alunos, né? Tem responsabilidades por trás, tem gente ganhando ou perdendo dinheiro com aquela divulgação daquela informação. Sim. Então, qualquer tomada de decisão de uma saída, por exemplo, precisa ser comunicada com antecedência para que a gente se reorganize, né? Então, resumindo, é financeiro e é gestão de pessoas também. Perfeito. E o CPE tem mais de 40 anos de história, como vocês comentaram, e continua crescendo cada vez mais. Então, o que vocês enxergam como os próximos passos para o CPEA e quais mudanças tecnológicas ou estruturais vão surgindo no horizonte, assim? Eu acho que o grande desafio do CPEA hoje é com a disruptura hoje de informação. Porque ao mesmo tempo que hoje ficou muito mais democratizado a questão de informação, há uma desinformação também. Então, você tem o CPEA, tem o grupo do WhatsApp dos produtores que formam um preço, né? As pessoas acabam copiando seu dado que nem de forma correta, você não consegue ter direito autoral, então você às vezes está ali com maior dificuldade de financiamento e tem uma startup que puxa seu dado, sei lá como, e negocia. Você fala assim, gente, como é que se sustenta? Eu acho que é hoje, com toda essa disrupção tecnológica, com essa quantidade de informações que tem, né, você conseguir ter, primeiro, um dado licenciado muito claro, que é do CPEA, você conseguir capturar valor dessa informação, né? Quer dizer, hoje tem muitas cópias. Eu acho que esse novo mundo disruptivo, sem direitos de propriedade muito claros, essas cópias, esses grupos que fazem, às vezes, um levantamento, querer comparar com o sistema nosso, que é todo, né, com metodologia e tal, eu acho que é o grande desafio nosso, é conseguir se manter nessa referência, manter um modelo, né, viável de pesquisa, com toda essa ruptura que a gente vive hoje. Com certeza. Eu acho que é nessa linha e adaptando os desafios nossos, é sempre estar acompanhando as mudanças das estruturas de mercado. É sempre nesse sentido, e aí acho que a inserção tecnológica é o exemplo, né? Mas o grande ponto é dar valor, né? Eu acho que a questão é, mesmo que a gente esteja dentro de uma universidade em que boa parte dos nossos dados estão públicos, existe uma equipe por trás, existem pessoas por trás que precisam ser remuneradas. Então o desafio é esse, né? Acompanhar as condições de mercado, dando condições para manter as pesquisas em andamento. Perfeito. E, professora Margarete, você também já comentou um pouco sobre credibilidade das pesquisas e como essa credibilidade se manteve ao longo desses 40 anos, porque eu imagino que seja um desafio também para a instituição. Você sabe que isso nunca foi? Sério? Foi, você se preocupa? Nunca. Eu acho assim, quando você tem valores muito claros e um propósito do que você quer, acontece. Eu acho que você não pode sair dos seus propósitos nem dos seus valores. Quando você tem propósito de valor e as pessoas, né, estamos aí há mais de 20 anos fazendo pesquisa. Se todo dia você bate na mesma tecla, meu dado é esse, está aqui, entendeu? Foi essa metodologia, não está preço, está aqui, entendeu? Estou aqui quando o preço está subindo, estou aqui quando o preço está caindo, estou explicando, entendeu? Sei escolher os parceiros certos, entendeu? As pessoas entendem que existe um financiamento, mas não é quem paga que influencia no resultado da pesquisa. A hora que você repete isso, acho que sai com a maior facilidade. Acho que isso nunca foi um problema. Que bom. Foi. Não. Não, acho que esse é o ponto. Você não ser tendencioso, não sofrer ou ceder por alguma influência, porque há tentativas de influenciar resultados, Sim, né? claro. Muitos de vários lados, de não ceder e seguir o processo ético, né? E quem vai dizer se tem credibilidade ou não é o mercado, né? E é o uso do dia a dia que vai mostrar, né? A gente faz os trabalhos para mostrar a condição real do mercado, sem alguma interferência. E o mercado vai dizer se aquilo está certo ou está errado. Eu acho que é isso ao longo do E tempo. muitas vezes, por exemplo, o meu produto ele é
Alguns produtos, ele tem uma microdinâmica muito regional. Então, eu consigo explicar muito bem os preços nacionais de banana, por exemplo. Aí eu vou em Santa Catarina e eles falam assim, seu preço aqui não vale nada. E você aprende, você fala, nossa, realmente aqui não é essa variedade e tal. Então, ter reputação não quer dizer que você acerta o tempo todo. Já fiz metodologias que não é que estava errado, metodologicamente estava tudo certinho, mas não estava visível para aquele setor. E você tem reputação da pessoa vir falar, tá errado o seu dado. Então, não, eu vou consertar. E eu acho que a reputação é acima do dado tá aderente ou não, entendeu? É isso que a gente tem que ter. Saber dialogar, falar, olha, então aqui a gente vai ser uma outra nanica, não é a nanica que está comercializando em São Paulo, que não adianta, não é essa nanica dos grandes empresários de banana aqui em São Paulo, é uma outra dinâmica, eu tenho que mudar. E eu estava querendo pôr, né, um preço nacional, até para ser mais fácil e tal, e saber que se eu quero representar Santa Catarina, vou ter que ter a dinâmica de Santa Catarina. E eu estava realmente, sob o ponto de vista deles, não informando o dado que eles achavam mais prudente para ele. E aprender. E a reputação é acima disso. Entendeu? Realmente você fala, tá errado. Nós mudamos aqui, os valores do CPEA ter o dado mais aderente ao setor, mudamos. Né? Então, E acho aí que a por isso. importância de estar a campo o tempo Sim. todo, conversando, dialogando, e eu acho que, acima de tudo, aprendendo a todo minuto. Ah, E estar não tem apto dúvida. para ajustar para as condições de Quando você mercado. acha que você está sabendo, agora eu sei explicar, é aí que você É aí erra. que é isso aí. Acho que grande parte, então, dessa reputação é estar atrelado com isso de aprender o tempo todo, né? Então, tá errado, eu vou lá e a gente conserta de algum jeito para De melhorar novo, deles. eu acho que quando você tem um propósito e você trabalha dentro dos seus propósitos e não negocia isso, as coisas fluem. Mesmo às vezes você está com um dado que não está tão visível para esse setor. É isso que é importante. Eu acho que, complementando essa questão, além das entregas que a gente faz para a sociedade, nós também fazemos pesquisa. Então, a gente tem artigos científicos, tem livros, tem revistas, tudo mais, e que está disponível para todo mundo debater. Seja no mercado nacional ou no mercado internacional. Então, a gente está pesquisando, a gente está publicando, está passando por pareceristas, a gente participa de congressos e etc., mostrando as condições gerais de mercado e levando, inclusive, isso para o setor público, para os governos, nas diferentes esferas que nós participamos, né? Então, estamos no ritmo privado, entregando dados para a iniciativa privada tomar a decisão, mas isso tem todo um aparato científico, e eu acho que isso traz a credibilidade também. E faz com que a gente não ceda ou não sofra a interferência de um setor A ou de um setor B. Perfeito. E, professores, indo para o final agora, que conselho vocês dariam para os estudantes que querem atuar com a economia aplicada, mercados agrícolas, consultoria ou pesquisa? O meu conselho para os alunos é: façam estágio, participem dos grupos, participem das iniciativas, não fiquem presos apenas aos assuntos de salas de aula, né? Não precisa esperar passar 2, 3 anos de uma economia para descobrir o que é economia. Não precisa demorar 2, 3 anos de uma administração para entender qual é o aspecto da administração. Participe dos grupos, e aí, como na Exalc tem um conjunto muito grande de grupos, participe de grupos que tenham relação com a iniciativa privada, com questões mais aplicadas, que isso vai ser um ganho lá fora, né? É claro que alguns outros grupos que não têm essa relação, você tem alguns outros aprendizados, mas como ao longo do tempo a gente precisa ir para o mercado de trabalho, todo mundo precisa, essa relação é extremamente importante, né? E aí vai adaptando de acordo com a sua realidade. De novo, hoje a gente tem opções desde o AEX. Eu, felizmente, 2024, 2025, vários alunos passaram pelo AEX e viraram estagiários, alunos que estavam no AEX e passaram a ter remuneração de estágio ainda durante a AEX. Então, e isso dentro do CPEA tá muito comum nas diferentes oportunidades, tá? Nos diferentes grupos. Então, participem do processo, independente do setor. Cada setor tem uma realidade e é importante você ir conhecendo e ir migrando para aquilo que te interessa. Mas participem, né? Gastem um pouquinho a mais. No final de 4, 5 anos, todo mundo vai ter diploma. O que eu consigo ter a mais? E em cima disso, no caso nosso dos estágios, que vai ter acesso a um grande número de bancos de dados,
Participem dos congressos de um Cicusp, de um outro evento que possa ter, faça um pouquinho mais de pesquisa. Isso faz muita diferença na entrada de mercado de trabalho, inclusive para uma pós-graduação, caso seja do interesse. Tá? Eu acho que esses são os pontos principais aí que eu vejo. Eu completaria do Lucílio, em termos de habilidade, eu acho que está se perdendo um pouco dos alunos, na minha opinião. Com tanta facilidade que se tem hoje, também a curiosidade, parece que tudo é fácil eu ter a informação. Então, a entrega, eu acho que está ficando abaixo de 100%. E o mercado de trabalho, e eu como professora, sinto que não tem mais olho brilhando. Sabe? Aquela vontade de saber, entendeu? Aquela curiosidade, aquilo que você vai fazer um pouquinho mais. Eu acho que a gente precisa começar os alunos a despertarem, entregar 120%. Eu acho que hoje tá bom se eu estou entregando isso, tá bom se fez isso, por conta de que parece que antes, quando a gente não tinha tantos recursos tecnológicos, aquele momento que você estava com o produtor, aquele momento no campo, era único na sua vida. Ou você ia aproveitar tudo que você podia naquela pesquisa, porque não haveria outra oportunidade. E hoje, sim, terá outras oportunidades, mas você não tem mais essa entrega tão grande, porque parece que tudo depois se faz. Então, acho que precisaria começar a ter de novo um brilho no olhar, e uns 120% de entrega. Com certeza. Professores, eu queria agradecer por ter aceitado participar do nosso episódio e por esse bate-papo tão esclarecedor sobre o CPEA, que é uma parte tão importante, né, também da Exalc. Então, muito obrigada, foi uma honra Não, ter gente, que vocês agradece a aqui com a gente. oportunidade. A gente que agradece, portas abertas, de vocês, é do Uhum. departamento, Sim. né? É importante complementar que talvez o CPEA seja o único centro dentro da Exalc que tem um estatuto, é do departamento, não é do professor A, do Não, professor de B. forma alguma. Todos os professores estão convidados a participar, está aberto a todo o público de alunos, sejam exalquianos ou não exalquianos. Então, aproveitem, tá dentro de casa, é de vocês, né? E obrigado aí pela oportunidade. A gente que agradece. E para entrar lá é estágio ou é ex para nós, USPs. Sim, que todo mês tem alguém procurando. São muitas áreas. Sim. Não Mas- falta oportunidade. Mas é isso, obrigado por você que assistiu até aqui. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e seguir a gente para não perder os próximos episódios.